Bom dia, Soma. Todos bem? Que alegria mais uma vez cultuarmos o Senhor, coisa boa estar diante dele. Domingo é o ápice da semana. Domingo é o melhor dia da semana, porque independente de qualquer coisa, pelo menos deveria ser assim, nós estamos diante do Senhor. E isso tem que ser algo bom para o cristão. Afinal de contas, a eternidade será isso, se resumirá a isso, estar diante do Senhor. Então, o domingo ele é uma prévia, ele é um trailer do que a gente vai ter na eternidade. Então, acostume-se. Se para ti o domingo é algo ruim, eu tenho uma má notícia para ti. Tu vai ter que mudar alguma coisa aí e provavelmente tu vai ter que mudar bastante. Gente, nós estamos numa série sobre santidade, nós estamos falando sobre santificação e acredito que nós já estamos bem convencidos de que ela é necessária. Amém? Concordam comigo? Então, nós percorremos um longo caminho até aqui. E agora nós estamos entrando para o final, é o último terço dessa série. São 12 sermões, e nós estamos hoje no de número 10. Ou seja, é esse mais 2 e acabou. Então, nós temos que começar a aplicar um pouquinho mais para nós aquilo que nós vimos. A santidade é necessária, nós vimos o que é a santidade de Deus, nós vimos o que é a santificação, por que ela é necessária, porque a santificação é necessária individual e coletivamente. A igreja tem que ser santa. Nós vimos sobre a teologia santa, lembram? A nossa razão tem que ser santificada. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso e também, relacionado a isso, a questão da mortificação, que nós vimos semana passada. Vocês lembram disso? Sim ou não? Lembram? Se não, eu junto os 2 sermões, prego o que preguei semana passada e emendo com esse aqui e vamos de novo. Precisa? Acho que não, né? O pessoal deu uma desanimada assim já. Ai, não. Sério? Gente, nós estamos precisamos ver hoje a santidade pessoal. Nós temos que ser santos. E para isso eu quero que tu leia um texto comigo que eu acredito que vai trazer um pouquinho mais de noção sobre essa responsabilidade que nós temos. Eu já falei, lembram? É uma responsabilidade nossa. Ser santos é uma exigência para a qual Deus já nos capacitou. Nós temos como ser santos, só que nós precisamos exercitar isso. Não é de uma hora para outra, não é com um conta-gotas que Deus vai nos dando santidade, assim. E eu quero que tu leia comigo 1 Timóteo 4, tá lá no finalzinho da Bíblia. Se tu pegar o Novo Testamento, se vier de trás para frente, tu vai passar aí algumas cartas, Apocalipse, Judas, as de João, as de Pedro, Tiago, Hebreus, e tu vai chegar nas cartas de Paulo. Acha aí 1 Timóteo, capítulo 4. Se alguém não tiver Bíblia, para quem não tem Bíblia, tá na projeção ali, tá? Mas se tu tem a Bíblia na mão, não dá uma de preguiçoso. Até porque hoje nós vamos falar sobre exercitar algo, então já começa a exercitar os dedinhos procurando o livro na Bíblia. Acharam? 1 Timóteo 4, 7. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Cara, eu sempre ouvi isso aqui quando eu era criança e eu achava demais essa expressão, eu acho muito engraçado. Velha caduca. Velha caduca. É muito legal isso aqui, não é demais? É bom demais isso aqui. Eu vou começar a chamar as pessoas de velha caduca. É um xingamento bíblico. Os xingamentos bíblicos são os melhores que tem, né? Jumenta de Balaão, incircunciso, né? Filho de Belial. Cara, os xingamentos bíblicos são os melhores. Não há nenhum xingamento, não tem jaguara. Não se compara com filho de Belial. Não tem, os xingamentos bíblicos são os melhores. Velha caduca. Vamos lá, vamos de novo. Eu perdi, o TDAH bateu aqui. Vamos retomar. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Nós temos uma promessa que é para agora e para o além, para a vida futura. Mas o que nós estamos vendo aqui? Basicamente, Paulo está mandando Timóteo se exercitar. Cara, e alguns aqui vão pegar esse texto, principalmente os mais gordinhos, eles vão dizer, tá vendo? O exercício físico já não vale, tu tem que ter um coração piedoso, tu tem que ter santidade.
Não. A Bíblia está dizendo que sim, o exercício físico tem valor. Ele tem valor. Nós não podemos desprezar, menosprezar, não é isso. A questão não é essa. A questão é, além do exercício físico, tem um outro exercício muito maior e melhor. Esse sim nós temos que fazer. Esse é obrigatório para o cristão. Que é o quê? Exercite-se pessoalmente na piedade. Basicamente, para que tu entenda, então, nós, quando falamos de piedade aqui, é sinônimo de santificação. Santidade, tá? Piedade é santidade. São termos correlatos, são termos que podem muito bem aqui servir como sinônimos. Ok? Então, com base nisso, rapidamente, e vai ser rápido mesmo, eu quero que nós vejamos 3 atitudes necessárias para a santidade pessoal. 3 coisas que nós temos que ter para desempenhar, para exercitar essa prática de piedade. Vamos lá? Em primeiro lugar, um treino disciplinado. Nós precisamos treinar. A piedade é um treino. A santificação é um treino. Ou seja, tu já viu algum atleta que não treina ser bom no que faz? Já viu ou não? Cara, olha só, ontem Grêmio e Inter jogaram, né? O Grêmio deu uma aula, depois o Inter foi lá e ele tentou fazer igual, não deu muito certo, mas enfim, não veio ao caso, não quero entristecer ninguém, tá? Basicamente, o que aconteceu? Nós vimos atletas jogando ali, Os caras treinam ou não treinam todo dia? E ainda assim não dá um pavor vendo aquele jogo? Ô Chico, fala a verdade, nós olhando aquele jogo, não dá vontade de largar aquilo ali e tricotar? Sei lá, fazer qualquer coisa. Não, vamos fazer tricô, vamos fazer uns crochê aqui, vamos, sei lá. Não, qualquer coisa, menos aquele jogo ali. É pavoroso aquilo, né? E os caras treinam todo dia. Então, tu está vendo diante de ti alguém que treina especificamente para aquilo ali e ainda assim faz errado. Um horror. Um show de horrores. Agora imagina quem não treina. Imagina uma pessoa que não tem nenhum tipo de treino e não exercita aquilo ali. Tem uma tese das 10.000 horas, vocês já ouviram falar disso? Se tu faz algo repetidamente, consistentemente, de forma programada, planejada, por 10.000 horas, tu se torna especialista naquilo. Então, por exemplo, pilotos de voo. Tem documentação, tem até um livro que fala sobre isso. Documentado. Piloto de voo que fez menos do que isso, o avião caiu. Eu não quero que ninguém aqui entre no avião preocupado, tá? Perguntando para o piloto, senhor tem quantas horas de voo, por gentileza? Não é isso. Mas, prova, ou pelo menos o argumento é o quê? O piloto, a pessoa com mais de 10.000 horas, raramente se envolve em algum imprevisto, acidente, ou seja o que for. Um exemplo, inclusive nesse livro menciona também os Beatles. Sabe a banda, os Beatles? Os Beatles, a gente acha que foi um boom, né? A fama deles explodiu. Os caras passaram mais de 10.000 horas no estúdio. Eles iam para o estúdio, ficavam tocando, ensaiando, treinando, e assim eles foram criando entrosamento. Jogadores de futebol americano. As pessoas acham que tu tem que ter um dom para aquilo ali. Tu nasce com um dom e conforme tu tem o dom, tu é melhor do que o outro. Não. Tem, inclusive, estatísticas que o treinador que mais, ou melhor, o atleta que mais treina, ele, quanto mais próximo ou mais do que 10.000 horas, melhor ele é que os outros. Então tem uma teoria aí, se tu fizer algo por 10.000 horas, tu vai ser bom naquilo ali. A questão é, vai ter uns aqui dividindo, pega 10.000 horas exatamente e divide pelo número de anos que tu terá. Daí vai estar na matemática certinho ali, para não passar das 10.000, né? Vão ser só aquilo ali. A questão é, tu quer ser um bom filho de Deus? Tu quer ter uma boa santificação na tua vida? Quanto disso tu está depositando? Quanto tu está investindo, melhor dizendo, em vida, em leitura, em práticas de piedade? Tu entende? Aqui quando Paulo está dizendo para Timóteo que ele deveria exercitar-se pessoalmente na piedade, o termo exercita vem de um termo grego que é a mesma raiz da nossa palavra ginástica, ok? É a mesma raiz da palavra, é um termo que para nós, essa palavra veio vindo e se transformou em ginástica.
O que é esse termo? O que quer dizer isso? Quando Paulo diz exercita-te, os atletas no mundo antigo, principalmente nas Olimpíadas, eles competiam como? Alguém sabe? Como que eles competiam? A maratona era como? Vamos lá. Não? Ninguém? Pelados? Vocês não sabiam disso? Horrores, né? Enfim, pelados. Por quê? O termo que é usado aqui por Paulo para ginástica, ou melhor, para exercita-te, é um termo que quer dizer se livrar de tudo aquilo que impede um melhor desempenho. Então, o atleta ia competir, ele se livrava de uma roupa pesada, de um tecido que não tinha elasticidade, ele se livrava de calçados que não eram confortáveis ou não iriam dar um bom desempenho durante a corrida, ele se livrava de tudo aquilo, ele ia pelado, tá entendendo? A questão é o quê? Não estou mandando ninguém ficar pelado, fica tranquilo, tá? Já cena de horrores dentro da igreja, imagina? Vamos comprar uma praia de nudismo? Não, não é isso, a aplicação não é essa. A questão é o quê? Tu te livra de tudo aquilo que te atrapalha. Tu te livra, tu te despoja de tudo aquilo que te serve de atrapalho na vida cristã. De tudo aquilo que te impede de exercitar a piedade. Então, vamos lá. Tem alguma coisinha na tua vida? Ah, cara, eu reparei que quando eu vou ler, bate muito sono. Tu tem que te livrar disso. Tu tem que te livrar do sono, dá um jeito. Tu vai ter que achar uma forma, tu vai ter que fazer algo, mas tu tem que te livrar disso. Pastor, eu reparei que quando eu tô lendo a Bíblia, a minha tendência é ficar mexendo no celular. Cara, tu tem que te livrar disso. Te livra disso, isso está te atrapalhando de uma prática na piedade. A minha tendência, quando estou conversando com algum irmão, a gente está conversando, algum aconselhamento, alguma coisa, é me irritar, eu fico irado, o que eu faço? Tu vai ter que se despojar disso. Vocês estão entendendo, gente? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o cristão, assim como o atleta na antiguidade, ele precisa se despojar de tudo aquilo que atrapalha, de tudo aquilo que impede de ele exercitar, de ele praticar a corrida, o esporte, no seu melhor desempenho. A tua vida precisa ser livre de tudo aquilo que está te impedindo, te atrapalhando. Basicamente, Paulo está nos chamando ao suor espiritual. Tu tem que exercitar, tu tem que praticar, tu tem que treinar. Percebe a dificuldade que é para nós hoje? Qual é a grande desculpa que nós usamos hoje? Tempo. Falta de tempo. Pô, tá tão corrido. Não estou conseguindo, tá muito difícil, não tem tempo. Geralmente é isso. E aí nós fazemos o quê? Nós deixamos de praticar. Tu acha, responde sinceramente aqui, e não precisa ser nem para mim, responde internamente. Tu acha que nós estamos cheios de igrejas fracas, cristãos fracos dentro da igreja à toa? À toa? A pessoa não se dispõe a gastar 1 minuto a mais do seu tempo. Não, eu tenho que tirar um bom salário, eu tenho que render, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e eu tenho que ler as escrituras, tenho que orar, tenho que falar com Deus, não entra na jogada. E Paulo está dizendo assim, te livra disso, cara. Isso está te impedindo. Tu deveria estar desempenhando melhor, tendo um melhor desempenho nesse esporte aqui. Qual? Da piedade. A questão para nós é que nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos impede ou atrapalha de praticar, exercitar a piedade. A minha pergunta para ti é, o que está pesando sobre você? Cara, tu tem que responder isso aqui. Responde para ti. O que está pesando na tua vida? O que está te atrapalhando? Tu tem que se desfazer disso. Amém? Amém ou não amém? Então nós precisamos de um treino. Nós precisamos treinar, e aqui nós temos 3 recursos para essa disciplina da santificação, para esse treino da santificação. 3 recursos que nós temos, que nós ganhamos, e nós temos que usar. Deus nos deu, agora cabe a nós usarmos. Primeiro deles, a palavra.
A palavra. Eu já li para vocês, mas olha só, 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O que é educação? Educação aqui é instrução, treino. A Bíblia tem que ser o teu primeiro recurso para esse treino disciplinado, para esse treino que tu precisa ter. Assim como um atleta que treina todo dia, se exercita, treina, faz exercícios, tu precisa se exercitar nisso aqui. Esse aqui tem que ser o teu primeiro instrumento de treino. Não é a barra, não é uma bicicleta, não é esteira, não é... O teu primeiro treino diário tem que ser na Escritura. Tem que ser com a palavra de Deus. Amém? Nós precisamos disso para receber. Então, o que exige de nós isso aqui? Um plano. Porque a palavra foi nós que produzimos, foi a gente que escreveu isso aqui. Nós recebemos, correto? Então nós temos que ter um plano para receber a palavra. Deus já deu, agora nós temos que receber internamente e aplicar ela a nós. Nós precisamos disso. E Deus também nos deu isso. Olha só, eu preparei, cara, eu trouxe desenhado para vocês. Não despreza isso. Eu acho que está na próxima projeção ali. Como que acontece isso? O Espírito nos dá a palavra. Correto? Ô, Vitor, passa aí para nós, por favor. Tira uma foto, grava, depois se tu quiser eu mando para vocês no WhatsApp. Mas é um ciclo. Primeiramente, nós temos a palavra que é fruto do Espírito. O Espírito é quem inspirou os escritores bíblicos para termos esse texto sagrado. Disso, nós aprendemos ela. Nós vamos aprender a palavra agora. Correto? Sim ou não? Quando nós aprendemos a palavra, o Espírito nos lembra. Lembra que Jesus falou para os discípulos? Que o Espírito Santo nos lembrará o que devem dizer. Lembram? Para isso, ele teria que ter a palavra. O Espírito nos lembra da palavra. E depois disso, nós aplicamos a palavra no decorrer do dia a dia. E aí voltamos, e aí nós vamos receber a palavra de novo. Nós estudamos a palavra. Nós aprendemos ela. Nós somos lembrados pelo Espírito. E nós aplicamos ela. E aí vai repetindo. Tu entende? Por que nós fazemos isso direto, todo dia, e tem que ser um exercício? Porque nós somos limitados. Nós precisamos estar sendo sempre instruídos, enquanto a palavra é inesgotável. A palavra de Deus é inesgotável. Nós é que somos limitados. Então, portanto, nós temos que todos os dias ser treinados nela. Entendeu? Tu entendeu isso aqui? Segundo lugar, qual é o segundo recurso que nós temos? É o tempo planejado. No GC, agora, essa semana, eu falei pro pessoal, eu tenho já melhorado bastante, mas eu ainda tenho que melhorar muito na minha organização. Eu tenho que melhorar e muito na organização do meu tempo. Eu já fui muito pior, mas eu ainda tenho muito chão pela frente. Ok? Biblicamente, eu tenho que ser um bom mordomo, inclusive do meu tempo. Eu não posso acordar de manhã e perder meia hora pensando o que eu vou fazer hoje, sabe? Antes do trabalho. O que eu vou fazer depois do trabalho? O que eu vou fazer no intervalo do trabalho? Não, cara, tu tem que ter já organizado o teu tempo. O tempo é um recurso ilimitado? Não, né? Todos nós temos um tempo contadinho, é ou não é? O salmista diz, todos os meus dias estão contados, ou seja, haverá um último dia para todos nós. O teu tempo é limitado. Além disso, o teu tempo, que já é limitado, ele é dividido em 24 horas por dia. Deus não deu 25 para uns, 30 para outros, 12 para uns, não. Todos têm a mesma divisão, 24 horas, todos nós. Tu tem que organizar bem isso aí. Tu não pode, então, deixar para fazer alguma coisa lá no final da vida. As coisas prioritárias têm que ser desempenhadas desde já. Vocês estão entendendo? Agora, minha pergunta é, a santificação é necessária? O que a Bíblia diz sobre isso? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Opa, ela é extremamente necessária. Se ela é extremamente necessária, ela é essencial, eu tenho que fazer todo dia. É uma prioridade.
Se eu não tratar como prioridade, eu estou pecando. Opa! Então eu tenho que tirar tempo para isso durante o dia. Daí tu vê como não concilia com, mas tá tão corrido, ando sem tempo. Pastor, mas tu não tem noção de como que tá a minha agenda. Cara, tu acha que a tua preocupação, a preocupação de Deus contigo vai ser a tua agenda no dia do julgamento? Tu acha que tu vai chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, mas veja bem, eu tava sem tempo, Deus. Pô, eu tava sem tempo, desculpa, mas eu não tinha o que fazer. Tu acha que Deus vai dizer, entendi, eu não sabia, desculpa, eu vou anotar aqui, tá, pode passar. Tu acha? Tu acha que vai ser assim? Se tu não acha, por que tu age desse jeito? Por que nós agimos desse jeito? Porque a desculpa que a gente dá pro irmão é a mesma que nós estamos dando para Deus. Se pro irmão tu fala, eu tô sem tempo, é a mesma coisa que tu tá falando para Deus. Lembram, certo, dos 10 mandamentos? Falso testemunho? Eu falei, tudo que nós falamos para a pessoa, nós estamos falando diante de Deus. Deus é a nossa primeira testemunha. Então, nós precisamos ter tempo planejado. Tu precisa definir um tempo para o teu dia, para leitura, para estudo. Sabe o que acontece nesse meio tempo? O diabo ele vai querer que tu acredite nisso aqui, presta atenção. O diabo quer que tu acredite que tu está muito cansado, que tu está com muito sono, que tu está sem tempo, que é difícil, tu não entende. Afinal, é uma linguagem complicada. Tu não tem tempo de qualidade para estudar, então é melhor não fazer as coisas de qualquer maneira. O que vai vir para ti são essas coisas. Entendeu? Vai vir esse tipo de pensamento para ti. Então, nós precisamos da palavra, nós precisamos de tempo planejado para isso aqui, e nós precisamos, o terceiro recurso é método planejado. Ou seja, então, Deus nos deu a palavra. Nós concordamos, a palavra diz que ela é suficiente para a educação na justiça, a instrução, o treino. Além disso, nós temos que ter tempo planejado, porque nós temos um tempo limitado. Ninguém vive para sempre aqui, fisicamente, nesse corpinho que tu tá aí. Tá? Mas não basta nós saber... Tá, eu tenho a palavra. Eu organizei meu tempo. Daí tu senta na frente da escritura. Tá, e agora o que eu faço? Vou pesquisar no Google. Aí tu começa pesquisando como estudar a Bíblia. Quando tu vai ver, tu já tá pesquisando. Os OVNIs são de verdade ou foram um efeito de IA? Não é? Daí tu tá pesquisando. Bolsonaro é um nefilim? É um reptiliano? Lula perdeu um dedo mesmo, ele cortou fora de propósito, sabe? Por quê? Porque tu não planejou um método para estudo. Entende? E aí tu senta, tu não aproveita, realmente não vai ter um tempo de qualidade, e aí a coisa vai continuar na mesma. Então nós precisamos, além da palavra e além de um tempo planejado, nós precisamos de um método planejado. Resumindo, para tu entender em 5 coisas, faz assim com a tua mão, faz. Eu dificilmente peço para tu fazer alguma coisa, faz com a mão. 5 coisinhas, tá? Vamos lá, Ouvir. Nós temos que ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ler a palavra. Ok? Deus nos deu um texto, Deus não deu um filme, tá? Eu sei que muitos de vocês estão gostando da série A Casa de Davi, ela é muito boa, mas não é lá que tu vai aprender a Bíblia. Tá, Luiz? Sem diretas. Tá? Ler a palavra. Nós precisamos estudar a palavra. Tu tem um texto e esse texto tem que estudar. Envolve estudo, ok? Em quarto lugar, tu tem que memorizar a palavra. Memorizar, tu tem que guardar no teu coração. É o que o salmista fala, 119. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é o guardo ali? Tu acha que, guardei, botei aqui e esqueci, deixa ali. Não, guardar é memorizar, tá? E por último, meditar na palavra. Tu não vai mais esquecer, né? Tu fez assim com a mão, então tu nunca mais vai esquecer disso agora. Concorda? É ou não é? Cara, é didática. Eu sou de nada. Ouvir,
ler, estudar, memorizar e meditar. Tu tem que planejar isso aqui no teu tempo planejado. Tu vai fazer isso aqui. Tu vai ouvir a palavra, tu vai ler a palavra, tu vai estudar a palavra, tu vai memorizar a palavra e tu vai meditar na palavra. Em resumo, qual é o foco disso aqui, dessas 5 coisas? A última é a principal, meditar. O que é meditar na palavra? É tu ficar ruminando aquilo ali. Tu lê um texto bíblico de manhã. Eu tenho um hábito comigo. Todo dia de manhã, a primeira coisa no dia que eu faço não é pegar celular, não é escovar os dentes, não é nada. Eu primeiro leio um salmo. É um costume que eu peguei. Não precisa tu fazer igual, tá? Eu estou falando de mim. Eu faço isso. A primeira coisa, eu leio um salmo. O objetivo é o quê? É tu passar o dia inteiro agora meditando naquilo, lembrando e pensando no que tu leu. Entendeu? Isso é meditar. Meditar é basicamente tu ser treinado. Tu está pensando profundamente e aplicando aquilo que tu leu na tua vida. Por que nós meditamos? Para aplicar. Tu entende? Meditar é tu pensar profundamente em alguma coisa. E aí tu vai aplicar aquilo na tua vida. Por quê? Esse é o nosso treino. Lembra o que eu falei semana passada? Nós, quando estávamos no pecado, nós fomos treinados no pecado? Lembram disso? Pedro fala isso. Que quem está longe de Cristo está sendo treinado no pecado, exercitado no pecado, aperfeiçoado no pecado. Então a tua vida de pecado que tu tem hoje, ela não vem do nada assim. Eu nasci em pecado. Sim, tu nasceu em pecado, mas tu não era tão pecador quando nasceu quanto tu é hoje. Entendeu? Agora nós temos que fazer o inverso. Agora tu tem que te aplicar em estudar, meditar, para aplicar isso na tua vida. Para tu se destreinar do pecado e ser treinado na piedade. Amém? Nós meditamos, basicamente, para aplicar na vida. Para que aplicar? Para obedecer. O nosso grande propósito é obedecer a palavra, obedecer a Deus, obedecer o nosso Pai. O grande propósito de vida, meu e teu, tem que ser obedecer a Deus. Amém? Nós temos que obedecer a Deus. Para isso, eu quero que tu anote. Isso eu quero que tu anote. Tá? 10 perguntas que vão te ajudar a meditar melhor. 10 perguntas que vão fazer com que tu medite melhor na Escritura. Primeiro deles. Primeira pergunta. Sempre pensando que primeiro tu leu a Escritura, ok? A gente parte do pressuposto de que tu leu uma porção da Escritura e agora tu vai meditar sobre aquilo ali. Vamos lá. Primeiro lugar. Há no texto algum exemplo para eu seguir? Primeira pergunta. Existe no texto aqui algum exemplo que eu deva seguir? Segunda pergunta. Há no texto algo de que eu necessite e pelo que eu possa suplicar? Aqui no texto está falando alguma coisa que eu esteja precisando? Tem algo aqui pelo qual eu possa pedir ou deva pedir? A segunda pergunta. A terceira. Há alguma ordem para eu obedecer nesse texto aqui? A palavra de Deus está dando alguma ordem para ser obedecida aqui? Quarta pergunta. Há algum erro para eu evitar? Algum pecado? Algum descuido? Alguma desatenção com a palavra de Deus? Há algum erro aqui para eu evitar? Cara, então vai ter textos na Bíblia em que nós vamos ler, tu não vai estar ali aprendendo como fazer alguma coisa. Tu vai estar aprendendo como não fazer. Paulo fala isso aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10, Paulo está dizendo que o que aconteceu com o povo lá no deserto serviu para o nosso ensino. Ou seja, tu vai ler coisas na Bíblia e tu vai pensar, eu não vou fazer isso aqui. Eu não posso fazer. Tá? Então tu vai ler o texto de Davi com Batseba. Opa, aqui tem uma coisa que eu não... Ah, isso aqui... Deus não está mandando tu olhar para uma outra mulher, desejar ela e mandar matar o marido. Então tá aí uma coisa que tu tem que não fazer. Amém? Além disso, quinto lugar, há algum pecado para eu me arrepender e abandonar? Às vezes a Bíblia vai estar falando sobre mentira, a Bíblia vai estar falando sobre a ira, a Bíblia vai estar falando sobre o esfriamento, e tu precisa se dar conta disso.
Então tu vai pensar, existe aqui nesse texto algum pecado para eu me arrepender e abandonar? Sexta pergunta. Há alguma promessa para eu reivindicar? Por quê? Há textos na Escritura em que nem sempre a Bíblia vai falar de pecado. A Bíblia não fala o tempo todo de pecado. Às vezes a Bíblia está falando de alguma promessa. E diferente do pecado que tu abandona, a promessa, tu te agarra nela. Diferente do pecado e do erro que tu se distancia, a promessa de Deus na Escritura, tu te apega a ela. E tu diz, Deus, que eu alcance isso aqui, me dá isso aqui, me concede isso aqui. Entendeu? Então tu lê o texto e tu vai te fazer essas perguntas. Em sétimo lugar, há alguma ideia nova sobre o próprio Deus que aumente o meu louvor a Ele? O texto está falando algo mais sobre Deus aqui que me permite conhecer melhor o meu Senhor? Algo que aumente em profundidade o meu relacionamento com Ele? Será que tem nesse texto aqui alguma nova revelação de Deus para mim? Por exemplo, tu vai ler o texto de Deus conversando com Abraão. E Deus se apresenta como o Deus que provê. O Senhor proverá. Cara, quando Deus revela o nome dele na Bíblia, ele está querendo se dar a conhecer. Deus está querendo, então, que tu conheça melhor ele para se relacionar melhor com ele. Há alguma ideia nova nesse texto para que eu conheça melhor a Deus e possa aumentar o meu louvor a ele? Em oitavo lugar, nesse texto, como Deus revela a sua vontade para uma vida santa? Nesse texto aqui, no que tu acabou de ler, o que Deus está falando sobre santidade? Como que eu vou me tornar mais parecido com Jesus? Que é o filho obediente. Como que eu vou ser mais parecido com ele de acordo com esse texto? Em nono lugar, penúltimo, como eu me identifico nesse texto? Quais acertos e falhas? E aqui tu tem que ser muito específico. Tu tem que te identificar no texto. Eu estou agindo aqui como Tomé. Eu estou sendo incrédulo. Aqui, nesse texto, eu estou sendo mentiroso. Porque, quer ver um exemplo? Nós temos a tendência de ler o texto do Êxodo. Nós lemos o texto do Êxodo, Deus tirando o povo do Egito, e eles vão para o deserto. O que eles fazem? Eles começam a reclamar e resmungar. É ou não é? Qual é a nossa tendência? Joga limpo, fala a verdade. Oi? Mas que povo chato, caramba! É ou não é? Eles não estão vendo que Deus está fazendo as coisas por eles? Cara, ali é nós. Ali é nós. É nós, reclamando todo dia. Mas também, os boletos aí, não para de chegar. Mas olha aí, olha a coisa como é que tá. E aí sim vai, e tu tá reclamando, e tu tá murmurando, e tu não para. Tu tá igual o povo de Israel lá no deserto. Quer ver outro exemplo? Nós vamos ler a história de Davi e Golias. E aí, nós vamos ler, e Davi enfrenta o Golias e vence o gigante, e mata o gigante, e nós pensamos, tá aí, eu preciso vencer os meus gigantes. Eu preciso vencer os meus problemas, superar os meus problemas, ser bem-sucedido naquilo contra o qual estou enfrentando. Quando, na verdade, nós somos os irmãos de Davi, os cagão, que fugiram do gigante. A gente se acha os heróis, é ou não é? A gente se acha os bons. Nossa, eu sou Davi, vou enfrentar o gigante. Com a limitação que eu tenho, apenas essas 5 pedrinhas. Não, animal. Tu é só o exército que fugiu e aqui, tu deu no pé. Tu viu o gigante, meu Deus, e aqui? Entendeu? Então, tu tem que te identificar e ser específico, seja honesto de acordo com o que tu está lendo. Se identifique no texto com o que tu está lendo, para tu saber em que pé tu tá, em que terreno tu tá, em que situação da jornada espiritual tu tá. Entendeu? Amém? E por último, 10ª pergunta. O que preciso fazer especificamente para obedecer e me enquadrar à vontade de Deus? Mas de forma específica. Não seja, sabe? Não generalize, não seja superficial, seja específico. Aqui entra a questão de tu aplicar.
tu está meditando e no fim tu quer fazer o quê? Tudo isso é para quê? Para que no fim tu consiga obedecer melhor, aplicar na tua vida e ser um filho melhor, mais obediente, mais santo, mais como Jesus. Amém? Segundo lugar. Então, 10 perguntas. Cara, leve isso aqui para a vida. Leve isso aqui para a vida. Isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. De nada. Segundo lugar. Nós temos que ter santidade no corpo. A segunda atitude necessária para a tua santidade pessoal é santidade no corpo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, Paulo diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está dizendo aqui? Cara, o treino, a disciplina que nós vimos lá de Paulo ensinando a Timóteo, precisa resultar em uma disciplina física. Precisa em ter alguma coisa aplicada ao teu corpo. Por quê? Porque nós pecamos com o corpo. Tu entende? O pior deles, o mais grave, imoralidade sexual. Mas vai muito além, não é só isso. Nós pecamos de muitas maneiras. Nós pecamos exagerando em comida, não se exercitando, ou não sendo bons mordomos com a questão física. Nós pecamos com o nosso corpo quando nós usamos a língua para falar mal, para mentir, para fazer fofoca. Então nós temos que pegar esse treino agora na piedade e trazer para a prática. E aplicar no corpo. Paulo está dizendo, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Cara, tu já parou para pensar que Paulo era um cidadão romano. No Império Romano ele tinha status, ele não era qualquer coisa. No judaísmo, Paulo era fariseu, a seita mais admirada. Paulo, ele tinha moral onde ele fosse. Quando ele vai nos gregos, quando ele vai em Atenas, ele começa a citar os filósofos gregos. O cara não era M de qualquer bicho, sabe? Não era pouca... O pessoal costuma dizer, né? Eu não vou falar aqui porque é uma expressão feia. O cara não era qualquer coisa. E ele está dizendo que ele reduz a escravidão. Tanto que aos Filipenses, nós tivemos uma série em Filipenses, e ele fala, lembra? Considero tudo como lixo por causa de Cristo e do seu evangelho. O que tu tem feito para que no teu corpo tu não peque contra Deus? Qual tem sido a tua prática para fugir do pecado? Porque a verdadeira santidade necessariamente inclui tu disciplinar, controlar o teu corpo e os apetites físicos. O problema, sabe o que é? É que eu falo apetite físico, tu já pensa em sexo da forma errada. Nós já reduzimos isso à imoralidade sexual. Quando, na verdade, nós podemos estar exagerando na comida. Ontem nós brincávamos, né? Nós estávamos comendo junto lá. Na hora... vou fazer mais um. Lembra? Nós brincamos, tá? Na hora de dormir, tu tá... Ai, sabe? Tu não controlou o corpo. Apetite físico. Quando passa alguma mulher e ela está indo para academia, e geralmente as roupas de academia hoje elas são embaladas a vácuo, né? Não a roupa, a mulher. É uma embalagem a vácuo, né? O teu olho, tu controla ele? Tu controla os teus olhos? Tu controla o teu corpo? Ou atividade física? Sim, eu sei, eu tô pregando para mim também, fica tranquilo. Olhares julgadores já. E tu, gordos, tem vergonha? Atividade física, tu tem sido um bom mordomo do teu corpo? Cara, vamos falar a verdade? Sim, eu sei, eu tô acima do peso. Mas tem muito magrinho aí que eu boto no bolso. Eu sei porque eu já fiz o teste. Resistência física. Peso. Não meu. Levantamento de peso. Né, Diogo? Tem uns magrinhos que a gente bota no bolso aí.
A questão é que, independente disso, eu não tenho que me preocupar com os outros. Tipo, eu não vou me preocupar com o Dani, que parece que está com AIDS já há 3 anos, sabe? Eu não vou me preocupar com os outros, eu vou me preocupar comigo. E eu? Entende? Porque senão é que nem Pedro, lembra quando Jesus está falando com Pedro, lá no último capítulo do Evangelho de João? E aí Pedro olha para trás, está João vindo, e ele, e esse aí, Senhor? Não, a questão não é os outros, cara, é tu. A tua preocupação tem que ser contigo. A tua preocupação é, tá, tudo bem, mas e eu? E eu? Você entende? Nós temos que disciplinar o nosso corpo. Nós temos que limitar o nosso corpo, controlar o corpo, controlar a imoralidade, a preguiça, a glutonaria, aquelas pequenas concessões que tu faz. Hoje se chama de mimo, né? Os pequenos mimos. Ah, mimimei. Pro inferno com mimimei. Sabe? Só dessa vez. E assim vai. É só hoje. Essas pequenas concessões que tu faz. Entende? Então nós precisamos nos livrar, despojar disso que nos atrapalha. Tu precisa te livrar dessa moleza espiritual, dessa irresponsabilidade física com o teu corpo, para que tu possa desempenhar melhor a prática da piedade, fisicamente. A santidade não é só para o teu coraçãozinho. A santidade não é só para a tua razão, para a tua mente. A santidade que Deus quer para ti é plena, é corpo junto, é física, é material. Entendeu? Nós precisamos então atender a esse desejo de Deus e não aos nossos desejos. A questão principal aqui é, o teu corpo, a Bíblia fala o que dele? Ele é o quê? Templo do Espírito Santo. A questão é, tu vai querer que Deus habite em qualquer lugar? De qualquer maneira? Ah, Senhor, eu fiz um puxadinho para ti aqui. É assim? Agora, na catequese, eu estava falando para o pessoal, tu já parou para pensar que das religiões do mundo inteiro, cara, inclui todas, das religiões que existem no mundo, nós somos a única em que Deus, a própria divindade, vem e habita em nós? Já parou para pensar nisso? O Senhor Deus, a divindade, o ser superior do universo, aquele que nós confessamos com a boca, é o mesmo que vem e habita em nós. Tu e eu somos templo do Espírito Santo, se é que somos. Como então que tu vai preparar qualquer habitação para Deus? Tu tem que cuidar disso aí. Eu tenho que cuidar disso aqui. Amém? Romanos 6,13 diz assim, nós já lemos semana passada e no anterior, mas eu quero repetir. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus, como instrumentos de justiça. É o que Paulo falou para Timóteo, que nós devemos ser treinados na piedade. Por quê? Porque nós estamos sendo santificados na justiça. É isso que está acontecendo com nós. No pecado, nós temos os desejos da carne. Lembra que João fala? Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Cara, tu tem que vencer isso. Abandona isso. Se despoja disso. E faz como Jesus. Qual era a vontade de Jesus? Fazer a vontade do Pai. E eu faço tudo o que lhe agrada. Nós não temos vontade. Nós somos dele. Tu entende? A nossa vontade que nós temos tem que ser submetida a dele. Condicionada a dele. Jerry Bridges diz assim, o segredo para começar a controlar a força dos nossos apetites físicos é reduzir as oportunidades de tentação. Algumas tentações são melhor vencidas pela fuga.
Cara, então, olha só, lembra do caso de José? A mulher de Potifar, lembram? Foi uma tentação ou não foi? Sim. O que José fez? Correu, deu no pé. Mas deixou o casaco, deixou tudo, azar. Passo frio. Deixa o meu moletom da Adidas, azar. E ele foi. Há muitas tentações que tu vai vencer somente quando tu fugir delas. O ideal é o quê? O ideal é que nós estejamos diante da tentação e lembremos, não há tentação que não seja humana. Porque Deus nos concede fuga, Deus nos concede escape para todas elas. Ok, o ideal é esse. Mas há momentos em que tu vai fugir da tentação. Por isso que nós oramos, Senhor, Pai nosso, não nos conduzas à tentação. A gente não quer pecar, nós queremos ser santos. E haverá momentos em que nós, possivelmente, vamos ceder à tentação. E é por isso que às vezes nós fugimos dela. Como que se faz isso? Tendo uma postura radical. Lembra do que Jesus falou? Se teu olho te faz pecar, o que tu faz com ele? Arranca. Jesus não está dizendo, cara, agora todo mundo pega o olho direito, faz favor e tira fora. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim, se essa coisa te faz pecar, tu tem que te livrar disso. Se tu come demais, então tu tem que evitar chegar à mesa. Provérbios fala isso, lembram? Se tu não tem controle da tua boca, põe uma faca à tua garganta. Provérbios fala isso, cara. Já pensou? Tu ia almoçar com uma faca aqui. Não, se eu comer demais, não ia ser só eu cortando, não. Se tu peca e não consegue controlar a si mesmo, o teu corpo, tu precisa fugir da tentação. Entendeu? Por isso que alguns, alguns não, bastantinho até. Caras, eu já falei, troca o telefone. Se tu tá com um smartphone, larga essa porcaria e compra aquele telefone de velho. Sabe aquele telefone de velho? Sabe? Vocês já viram? As teclas é desse tamanho assim. É só um teclado para os velhos poderem enxergar e apertar no botão certo e fazer ligação e receber ligação. Só. Se tu fica com o telefone fazendo porcaria, se tu não vence isso aqui, tá todo dia aqui, perde horas no telefone, largue isso de mão. Se despoja para que tu possa ser exercitado na piedade. Se tu tá com o telefone na mão e tu não vence e fica assistindo pornografia, joga fora essa porcaria. Vence isso se despojando dele. Se tu tá na frente de uma porcaria de uma TV, sendo influenciado por aquela porcaria ali, vence isso, sai da frente dela, tira da tomada, vende. Se tu vai para academia e tu não aguenta e tu tem que olhar para a bunda da mulher na tua frente, não vai mais para academia. Tem tentações na nossa vida que nós só venceremos se fugirmos delas. Deixa eu dizer para ti, porque para muitos vai parecer, ai que feio. Não. Mais bonito é tu fugir da tentação do que querer pagar de bonzão e acabar caindo. É muito mais bonito tu fugir da tentação, escapar, sabe? Medroso mesmo, medrosa, do que querer pagar de bonzão, eu aguento, eu vou, e tu vai cair. Entendeu? Amém? Amém. Provérbios 27:12 diz assim, o prudente vê o mal e se esconde. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Lembrando que ingênuo em Provérbios não é aquela pessoa sem maldade. Ingênuo é o tolo, ok? Ele vê o mal e sofre as consequências. Em terceiro lugar e último. Então nós precisamos de um treino disciplinado. Tu precisa de santidade no corpo e tu precisa de santidade no espírito. Como eu disse antes, nós precisamos de santidade plena. Corpo e espírito, corpo e alma. Para isso, tu tem que fazer um exercício aqui. Eu quero que tu imagine, na última semana, todos os pensamentos que tu teve. Faz uma análise aí, rapidamente. Tu vai ter que fazer isso igual para a hora da ceia, então já faz agora. Imagina os pensamentos que tu teve na última semana. Agora imagina eles sendo projetados aqui.
Todo mundo vendo os teus pensamentos passando aqui na frente. Passando aqui na tela. Faz um exercício, vamos gente, pensa aí. Quais pensamentos tu teve essa semana? Agora tu imagina eles passando aqui para todo mundo ver. Imagina os teus pensamentos sendo vistos por todos. Dá um constrangimento ou não? Sim ou não? Agora me responde, tu acha que Deus não vê? Por que de Deus a gente não se constrange? Por que o nosso pensamento pode ocorrer tranquilamente e ninguém está vendo? Só Deus, mas é Deus. Tu entendeu? A Bíblia chama isso por um nome. E é pecado, tá? Só para explicar. O nome disso é temor aos homens. Tu prefere que Deus veja, não tem problema, do que as pessoas. Baixa, pensar os outros. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? A questão aqui para nós não se resume também, nós temos que fugir dos extremos. A questão da santidade não se resume ao teu corpo físico, e inclui o teu interior. O Sermão do Monte é todo sobre isso. Jesus disse, ouvistes o que foi dito, né? Não adulterarás, não isso, não aquilo. E ele fala o quê? Eu, porém, vos digo. Se tu olhar cobiçosamente para uma mulher, tu já pecou. Se tu odiar o irmão no teu coração, tu já cometeu assassinato. A questão é, o teu pecado nem sempre é visível para os outros. Tu pode ter muito pecadinho escondido aí dentro que ninguém está vendo. E provavelmente tem muito pecadinho aí dentro que ninguém está vendo. Agora, ninguém aqui. Deus vê. Deus vê. E como que nós lidamos com isso? Por que está tudo bem? Entende? Não basta não matar. Não basta tu não matar a pessoa. Tu não pode ter um pensamento odioso contra ela. Não basta não mentir. Tu não pode evitar de falar a verdade. Efésios 4:25. Então, a questão é, desde o nosso interior, a santificação tem que ser praticada. Eu já falei que a santidade ela tem que estar no interior, no coração. Falei sobre o coração, lembram? Que é o íntimo da pessoa, o verdadeiro eu. Agora, nós temos que praticar isso. Essa santificação, essa piedade tem que ser praticada. Exercita-te na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Amém? Aqui, com relação à palavra que eu falei antes, tu vai ler a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra. Eu quero só deixar claro que não basta tu conhecer a palavra. Nós estamos cheios de pastores, teólogos, gente que conhece a palavra, fazendo as mais graves sem vergonhices aí. Então não basta tu conhecer a palavra, isso aí não é suficiente. O que mais tem é pastor sem vergonha, filho do diabo, que conhece isso aqui muito bem, muito mais que qualquer um de nós aqui. Por quê? Porque meramente conhecer não é suficiente, e a Bíblia fala isso. Quando Paulo está falando aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, Paulo diz assim, o conhecimento leva ao orgulho. Tu só conhecer, cara, isso é a pior coisa que existe, se tu não praticar aquilo ali. Se tu não exercitar essa piedade. Tu só conhecer te torna um chato, um fanfarrão, te torna um julgador, um crítico. Tu passa a ver os defeitos e pecados de todos, menos os teus. Entendeu? O conhecimento leva ao orgulho. E nós precisamos ir além disso. Aqui é o conhecimento sem amor. É o conhecimento sem a prática da piedade. Então, para isso, como é que tu pratica a piedade? Cuidando do que entra na tua mente. E aqui eu quero ser bem direto. Aqui tu tem que cuidar o que tu vê, quando tu vê e o quanto tu vê. Quem tem sido os influenciadores para ti? Os influencers. Quem são as pessoas que tu segue? Porque
E aqui, cara, as desculpas são as mais diversas. Tu vai imaginar assim, não, aquela pessoa que eu sigo é uma ímpia, todo mundo vê, só faz porcaria. Mas não está me influenciando, eu não faço nada que ele diz. Mas tu está sendo treinado, lembra? É um treino. Compara, faz uma comparação mental aí. Quanto tempo tu fica na frente da tela do telefone por dia e quanto tempo tu fica com a palavra aberta? Lendo. Algum de nós, será, que fica mais tempo com a escritura do que com o telefone? E nós estamos sendo treinados. Biblicamente é um treino. Nós estamos sendo treinados. Entendeu? Então tu tem que cuidar o que entra na tua mente. Cuida os programas de TV que tu assiste. Cuida a internet, o que tu vê, o que tu ouve, as músicas. Cara, vocês já pararam para analisar a letra das músicas hoje em dia? Sim ou não? E eu não tô falando de MC Pipoquinha, não. Essa a gente sabe. Eu tô falando das outras. As que tu ouve na Rádio Alegria. Sabe? Aquelas músicas descornadas. Vontade de rasgar, assim, enfiar os dedos no... O que tu tá ouvindo? O que tem entrado na tua mente e que tu nem tem tido filtro sobre isso? Cuidado com os teus olhos. O que tu vê, o que tu lê, o que tu inveja. Outro detalhe aqui, ó, minhas irmãs. A gente fala cuidado com os olhos e geralmente isso vai para os homens, né? Isso vai para os homens. E ok, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum eu dizer pro Leandro assim, cuida o que tu olha. Não tem problema nenhum falar pro Thiago, cara, cuida dos seus olhos. Agora, geralmente passa despercebido as mulheres. Cuidado com os olhos. Cuida dos teus olhos. E digo mais, tu tem que ter cuidado com os olhos dos outros. As tuas roupas têm que ser modestas. Tu não vai usar uma roupinha curta, sensual, e esperar que o outro não olhe. Achar que tu pode vestir o que for, que não tem problema. Afinal, quem está pecando é o outro. Modéstia, decência. Ok? Amém? Fica de pé. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo diz assim: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito. Olha os dois aí, ó. O corpo e o espírito. Tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tu aperfeiçoa a tua santidade cuidando do teu corpo e cuidando do teu espírito. Cuidando da tua parte física e a parte imaterial, a parte interna, interior. É assim que tu exercita a piedade. Tu vai falhar, e eu quero aqui terminar falando isso, tu vai fracassar. Eu já disse, eu sou o coach da depressão, então é isso, é o que temos. Deus me colocou na tua vida, agora não tem que fazer, aceita. Tu vai falhar, tu vai fracassar, tu vai pecar. Qual a diferença? A diferença do cristão é, ele sabe que pecou, e ele não se conforma com isso, e ele vai fazer de tudo para mudar. Diferente de alguém que vive no pecado. A busca da santidade, ela não fracassa quando tu peca uma vez. A vida do cristão ela é marcada, então, não pelo não fracasso. Não pela desobediência que eu falei semana passada. Ela é marcada pela perseverança. Tu fracassou, tu caiu, tu acabou cedendo. Tu levanta e vai de novo. Eu deslizei, pastor. Levanta, bate a poeira e vai de novo. A vida do cristão não é marcada por não pecar. Nós lutamos contra o pecado. Nós vamos viver para não pecar. Agora, quando pecarmos, por isso que João fala, filhinhos, não pequem, mas se pecarem, temos um advogado junto de Deus.
Tu vai em algum momento ou outro pecar. Essa é a nossa sina. Nós vamos acabar, apesar de que é culpa nossa, a nossa responsabilidade é não pecar, nós acabamos pecando. A questão é, nós não nos conformamos, nós não aceitamos, nós levantamos e vamos em frente de novo. Vamos continuar buscando a santidade. Pastor, mas eu caí. Levanta e vai de novo. Levanta e vai de novo. Tu tem que perseverar. O que nos marca é isso. Não é tu fracassar, ceder e acabar ficando caído. Não é isso. É bater a poeira e ir de novo. A tua santidade pessoal exige disciplina. E essa disciplina, ela é marcada e ela exige perseverança. Amém? Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque queremos muito ser como tu é, santos. Nós queremos ser santos como tu é santo. No entanto, Deus, Senhor, nós acabamos às vezes te desobedecendo, fazendo o que não deve ser feito, pensando o que não deve ser pensado, olhando o que não deve ser olhado. Nós acabamos fazendo o que tu não quer que façamos. Nos perdoa, Senhor. Nós temos pecado contra ti. Nós temos falhado em obedecer-te. Nós temos falhado em ser fiéis a ti inteiramente. O nosso coração nos prega peças. O nosso coração não é confiável. Nós precisamos de ti. Nós dependemos de ti. Santifica-nos, Senhor. Ajude-nos a sermos perseverantes. Ajude-nos a mantermos a nossa fé, mesmo nos momentos de deslize, de queda, que possamos levantar, que tu possa nos levantar com a tua destra e nós continuarmos avante, buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a ti essa manhã, em nome de Jesus eu busco de ti, Senhor, o auxílio para que venhamos ser perseverantes, buscando exercitar-nos na piedade, que venhamos exercitar-nos pessoalmente na piedade, em nome de Jesus, em nome de Cristo Jesus. Aplaude o nome do Senhor.